devem me ver lá na faculdade. Boa noite, hoje é dia 29 de setembro, né? Como passa? 29 de setembro de 22. Hoje nós vamos falar de cadeia de Markov, nossa penúltima aula que é gravada e disponibilizada para vocês no YouTube e no Moodle. A Camila tá aí? Não, a Camila hoje não conseguiu. Assim, então a Camila me pediu, né, compartilhamento e tal, porque como vocês, eu só tenho o e-mail pessoal de vocês, toda vez que vocês precisam ir no Moodle para acessar a aula, vocês têm que pedir compartilhamento. Então é por isso que eu boto a aula no YouTube. Aí vocês não precisam pedir para o professor, né? É só ir lá no YouTube, botar o nome do professor, né? Olhar a data da aula, né? E assistir, tá? Então, porque o que acontece, pessoal? Eu tenho, muitas vezes eu abro o meu e-mail e tem mais de 40 pedidos de compartilhamento, tá? Então, muitas vezes não tenho tempo, né? Então, se vocês puderem acessar pelo YouTube, ou se vocês fizerem uma lista com e-mail institucional, pode também ser, é outra possibilidade. Porque se vocês fizerem uma lista com e-mail institucional, eu mando por esse e-mail, aí vocês têm autorização imediata para abrir a aula no Moodle. Entenderam ou não? Sim. Mas eu acho que é Sim, fácil também no YouTube, não é? é fácil, sim. Então, Eu nem sabia que era porque tu tinha o e-mail pessoal, era bem mais fácil. Não, aqui eu mas vou dar o exemplo. Tá? eu vou direto pelo Oi? YouTube, eu vou direto pelo YouTube, que é mais fácil. Eu até vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Não sei onde está o nome, não dá para ver, mas tem vários aqui que é pessoal, né? Não é o institucional. Se for o institucional, vocês entram direto, né? Sem precisar de autorização do professor. Ok? Então vamos lá. Cadeia de Markov. O que é a tal da cadeia de Markov? Tá? Cadeia de Markov é mais uma ferramenta uh, uh, utilizada, né, pela avaliação econômica, pela avaliação de tecnologias em saúde. Por que esse nome cadeias de Markov? Esse nome é homenagem. Por pena que eu não tenho aqui a foto do. Esse eu tenho aqui, ó, de um russo, de um matemático russo. Esse eu acho aqui na internet, aqui, Markov. Cadeias de Markov. Vou pegar aqui. Markov Chain, em inglês, na cadeia de Markov, cadeado de Markov. Né? Bem cara de russo, assim. Cara bem grande, com uma barba. Nunca ouviram falar do Rasputin? Sim, sim, sim. Ver se eu acho aqui É a a foto cara do dele. Rasputin, é? A cara do Rasputin, não é? Vamos ver aqui. Markov, vamos ver se aparece a foto dele. Ó, tá aqui, cheio olho. Vai tá aqui. Copiar imagem, ver se eu consigo colocar aqui na, na em, opa, foto, no, tá, um pouquinho. É difícil, claro, isso é meio complicado. Não dá aqui. Ah, que droga.
Mas eu vou botar aqui. Vou interromper aqui e vou botar aqui para vocês. Opa, fechei. Tá. Interrompi, né? Eu compartilho com vocês aqui. Foto dele. Só um pouquinho. Vou compartilhar uma janela. Compartilhar a janela. Foto dele. Aqui. Vamos ver se aparece a foto dele. Não é isso aqui. Eu vou ter que salvar em. Peraí que eu vou abrir em Word, ver se eu consigo salvar em Word. Tudo demora, né? Meu computador está muito lento. Ano que vem eu vou comprar um computador novo. O que eu ia falar para vocês? Vocês viram que eu mandei para vocês um livro de administração pública? Sim, sim. Sim. Muito bom esse. Foi aquela professora da palestra, ele é do Tribunal de Contas, um cara excelente administrador. Hein? Vocês têm uma ótima referência para vocês. Ó, Quer eu compartilho, Ricardo, a foto? Não, já estou compartilhando. Consegui. Obrigado. Já consegui aqui, já estou compartilhando a belíssima foto do nosso Rasputin ali. Andrei Markov. Está aqui, uma janela. Aqui um Açor. E aí, Daniel, tem ou não tem cara de russo? Tem. Tem. Não é ou não é parecido com o Rasputin? Isso aí é início do século passado ou final do século XIX, né? Deve ser meados do século XIX, final do século XIX. Para ter esse bigodão aí, só pode ser. Mas sabe que lá na Rússia, né, a barba e o bigode é uma necessidade, né? Por causa do frio, né? Por causa do frio, né? É muito frio, entendeu? Por exemplo, tá? Nós estamos no início da primavera aqui, tá? Na Moscou, por exemplo, essa época do ano já está a temperatura à noite 4, 5 graus. Quando chegar ali perto do final de outubro, início de novembro, começa a nevar. E aí vai embora. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, neva até abril. Tem um rio, né, na cidade de Moscou, chamado Rio Volga, que fica congelado durante 4 meses. Então, assim, não é brincadeira morar em Moscou, pessoal. É muito frio. É muito frio. Né? Tem histórias fantásticas, né? Por exemplo, né? Não sei se eu contei essa para vocês, durante a Segunda Guerra Mundial, né? A Alemanha estava sendo invadida pelos dois lados, né? Por um lado, pelos Estados Unidos e Inglaterra, né? Pelo lado oeste, né? A Alemanha estava sendo invadida pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, e pelo lado leste, no final da guerra, né? Estava sendo, né, conquistada pelos russos. E os alemães desesperados, né? Porque eles não queriam se entregar para os russos. Né? Porque os russos geralmente violentavam as mulheres. Né? Os russos eram bárbaros. Né? Por exemplo, os russos não conheciam água potável. Então, se eles encontravam uma latrina, por exemplo, uma patente, muitos deles tomavam água da patente. Por quê? Porque não tinham acesso à água potável. Né? Os cosacos, que eles chamavam na época. Então, os alemães 1000 vezes preferiam se entregar para os ingleses e americanos do que se entregar para os russos. Uhum. Mas sabiam dessa? Já tinham escutado essa?
Sim, eu visitei o campo de concentração de Dachausen, junto de Munique, e Ah, tem toda uma história lá que teve prisioneiros russos lá, então foi terrível lá, porque eu acompanhei o dia inteiro, lá é muito bonito, mas tem uma hora que mostra o revés, né, quando os russos dominam lá, né, e eles foram sanguinários com os alemães lá. Então, sim, mas se o campo de concentração já era terrível porque os alemães matavam lá os judeus e coisas os assim, judeus, quando os russos não só chegaram... judeus, ciganos também, Sim, né? sim, exato, Homossexuais. exato. Mas quando os russos chegaram lá e viram que tinha um É, campo, a mas coisa foi vamos feia. defender os russos também, né? O que acontecia, né? Por exemplo, quando um americano, quando um inglês, quando um francês ficava prisioneiro, o tratamento que os alemães tinham para eles era um. Quando era um russo prisioneiro, Uhum, o tratamento era de. Porra, uhum. era terrível, né? Sim, O russo era considerado uma raça inferior, né? exatamente, mas aí é que tá, dentro lá do campo de concentração tinha uma área só dos russos, era completamente diferente, distinto e claro que ali a gente vai analisando todo, depois de 50 anos tu não consegue identificar, mas nas escritas lá estava dito lá que os russos eram muito maltratados naquele campo de concentração. Incrível, né? Num campo de concentração ser muito mais maltratado que É, outros, né? mas é verdade. Infelizmente, assim, né, né, a imagem que o europeu do Oeste tinha do russo era muito ruim, né? E aí, quando terminou lá a Segunda Guerra, a União Soviética começou a crescer, né? A União Soviética teve um boom ali na década de 50, 60, né? E claro, aí teve a questão do desenvolvimento espacial, né? E tem aquela famosa piada, o Daniel deve conhecer também, né? Durante a corrida espacial, né? Os americanos ficaram um ano, ou mais de um ano, 2 anos, desenvolvendo pesquisas A caneta. para uma caneta, a famosa caneta, que podia, né? Que conseguiria escrever Na gravidade zero, na gravidade como é que se zero. diz? Na gravidade zero, né? Porque se a gente colocar a caneta de cabeça para baixo, né? A tinta vai embora, né? E aí os russos, quando levaram lá, sei lá, o Yuri Gagarin, né, e outros cosmonautas, né, Uhum, porque na Rússia era cosmonauta, uhum. né, nos Estados Unidos era astronauta, né, usaram um lápis, pronto, tá resolvido o problema de gravidade zero. Mas não vamos desmerecer os russos, né? A cultura russa é muito importante, por exemplo, na música, né, o balé Bolshoi, né, vários atores, vários autores, né, literários, óperas, né, concertos. Né? Então a cultura russa é uma cultura muito rica. Né? Claro que esse maluco aí hoje, mas tem essa peculiaridade. Né? A Rússia não é um país assim que as pessoas têm muito interesse em ir morar. Né? A maioria busca outros países para morar. E a Rússia é esquisito, porque a Rússia é meio Europa, meio Ásia, né? É um país muito grande, muito, muito grande. É. Então, é tipo o Brasil. O Brasil tem amarelo, branco, pardo, preto, todas as cores, índio, assim por diante. Na Rússia, se tu vai mais para a região europeia, né? É mais o caucasiano, né? Se tu vai mais ali para a região ali do norte da China, da Mongólia, é basicamente, né, de traços orientais. Né? O Uhum, próprio Putin, se tu observar bem, ele tem algum traço oriental, pouco, mas ele tem. Né? Então uhum. é bem diferente da cultura, né, europeia, da cultura ocidental. Mas é um país assim que tem excepcionais matemáticos, né? Físicos, né? Então, mas aí, não sei se vocês já estudaram sobre a teoria do determinismo geográfico. Ouviram falar disso ou não? Eu não. Não. Essa é uma teoria, assim, claro, ela tem um pouquinho de preconceito, né? Tem um pouquinho
uma visão preconceituosa com alguns povos. Mas a ideia é a seguinte, basicamente é a seguinte, que quanto maior é a necessidade de um povo, né, quanto maior é a diversidade de um povo, né, maior maior é a organização desse povo, maior é digamos assim, a busca, né, para produzir e garantir a sobrevivência. Então, em geral, países muito frios são países que exigem uma maior organização social, uma necessidade de produzir, porque tu tem invernos muito longos, né, onde tu tem que garantir o sustento, né, o armazenamento, o estoque de alimentos, né, para que durante o verão, para que tu tenha, né, alimento suficiente durante o inverno, né? Então essa teoria do determinismo geográfico dizia o seguinte: olha, países mais frios são países mais desenvolvidos, são países mais produtivos que os países mais quentes, né? Por exemplo, os países que estão localizados na linha tropical, né? Ou seja, nos trópicos, né? Entre o Equador e os trópicos de Câncer e Capricórnio, porque a abundância de alimento, a abundância de recursos não exige, né? E o próprio clima, né? Não exige que haja tanto planejamento, haja tanta preocupação, né? Com o armazenamento, o estoque de alimentos, né? Porque a abundância é anual, né? E o clima pouco varia ao longo de um período. Tá? Interessante, né? Essas teorias, pessoal, eram muito em voga há 50, 60, 70 anos atrás. Claro que elas perderam, tiveram muito descrédito, né? Perderam credibilidade, né? Foram, de certa forma, vistas, inclusive como preconceituosas, né? Como teorias que mostravam, né? Tentavam mostrar a superioridade, né? De um povo em relação a outro. Mas, né, vale o conhecimento, vale vale a informação. Ninguém tinha escutado isso, pessoal? Não, mas não pode até ser considerado preconceituosa, mas tem um cunho de verdade aí, né, Ricardo? Assim, tem assim, para vocês terem uma ideia, tá? Existe um pássaro, tá? Um pássaro que vive ali do sul do México, ali do meio do México até o norte do Canadá. Uma espécie de pássaro, né? E aí tem uma subespécie de pássaro, tá? Então tu tem ali no México, que é uma região mais quente, né? Uma região que tu tem mais abundância de alimento, né? Esse mesmo pássaro tem menos habilidades que o pássaro, né? O pássaro da mesma espécie que vive no Canadá. Tá? Por quê? Por que o pássaro do Canadá desenvolveu mais habilidades, desenvolveu uma necessidade de raciocínio mais complexo? Porque, né, a necessidade, o ambiente, ao longo de gerações e gerações, né, fez com que esse pássaro, né, tivesse que aprender mais habilidade, tivesse que aprender mais, por exemplo, como obter comida, né, como se proteger do frio, né? Então, o ambiente gerou a esse pássaro uma habilidade que o outro pássaro não tem. Né? Entenderam? Mas, novamente, é muito perigoso. É muito perigoso. Por quê? Porque isso aí leva a uma ideia de diferença, de superioridade genética de um povo sobre outro. Entenderam? Por isso que o professor fala, mas tem que salientar isso. Entendi. É fácil de tu manipular essas informações, né, para o mal. Claro, tu trabalha como tu quer, entendeu? Aí tu começa a justificar que as pessoas de origem mais, né, dos trópicos é inferior aos que vivem em regiões mais ao norte, né? E aí complica tudo, né?
né? Bom, só para terminar essa história, tudo tem um, né, tudo é uma questão cultural, né? Essa teoria do determinismo geográfico, tá? É uma teoria que surge e ela vai sendo incutida nas crianças, né? Digamos assim, na cultura, né? Todo mundo já ouviu falar da fábula a formiga e a cigarra. Todo mundo já ouviu falar? Sim. Sim. O que é a fábula da formiga e da cigarra? É que a formiga a cigarra enquanto cantava, a formiguinha estava lá trabalhando. Ou seja, durante o verão, né, Uhum. a cigarra estava lá cantando, né, e se divertindo, tocando violão. E a formiga sabia que aquele verão era curto, né, verão europeu, verão curto, né, 2, 3 meses. E passado aquele período de verão, se tu não trabalhasse, se não estocasse alimento, né, no inverno tu morreria de fome e de frio, né? E aí, justamente quando chega o inverno, né? É uma lição de moral, na verdade. Né, estabelecendo um valor ao trabalho, né? Dizendo que o trabalho é fundamental para o desenvolvimento das pessoas, para o crescimento das pessoas, para o crescimento da sociedade. Mas observem que tudo tem um fundamento, né? Nada não tá isolado, né? Tem sempre uma associação de fatos que gera desde uma fábula até uma teoria segregacionista, ou racista, eu não diria racista, mas de hegemonia étnica, talvez o melhor termo. Ok? Posso começar? Pode. Tá, então, a gente vai falar desse cara aí, do Andrei Markov, né, que elaborou era um matemático que elaborou as cadeias de Markov. Novamente, houve uma adaptação dessas cadeias de Markov para, para a saúde, para a área da economia da saúde, para a área da avaliação econômica em saúde. Basicamente, o que são essas cadeias de Markov? Tá? Essas cadeias de Markov são matrizes, tá? Matrizes transacionais, né? Matrizes são transacionais. O que são as matrizes transacionais? Né? São matrizes onde tu tem relações de transações de tempos, né? Então, por exemplo, transações de estádios ou estágios, serve os dois, tá? Estádio da doença ou estágio da doença. Então, por exemplo, doenças crônicas, doenças como câncer, neoplasias, tal, o que acontece? São doenças que evoluem com o tempo, né, ou regridem, né, e tu pode, através de uma cadeia de Markov, de uma análise de matricial, né, de matrizes, interpretar esse fenômeno, tá? Ok? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Então tu tem aqui, ó, tu tem aqui dois tempos, tá? Tu tem SI, que é um tempo, e o tempo SJ. Tá? Eu não vou ficar aqui falando de estatística, de processos estocásticos, e não interessa a vocês, né? Aliás, isso aí é muito legal, essa questão, mas eu já propus, eu já falei com as professoras, né? Para vocês tiveram já administração ou não? Estatística, desculpa. Ah, sim. Sim. Já fizeram? Com quem Sim. fizeram? Sim, está contigo. Semestre passado. Tem que fazer presencial estatística, aí sim, né? Mas tá bom. E a minha proposta para as professoras foi o seguinte, né? Que as mulheres mandam, né? Vocês sabem disso, né? Em tudo, até na faculdade.
a minha proposta é criar 2 cadeiras, né? Além da estatística que vocês fizeram, uma estatística opcional, para quem quiser se aprofundar em tópicos especiais de estatística, né? Aí daria para ver essas questões de processo estocástico, teste de hipótese, um monte de coisa legal que, infelizmente, não deu tempo de ver. Bom, então olha aqui, o que vocês estão vendo aqui? Vamos supor, tem SI e SJ, tá? Então, eu estou passando um mouse aqui. Seriam, por exemplo, 2 estados de saúde, tá? Vamos imaginar uma doença como câncer. Uma doença como câncer tem vários estágios, né? Por exemplo, tem primeiro, sei lá, uma alteração celular, por exemplo, seria o primeiro estágio da doença, o estádio da doença. A segunda seria a localização de um tumor. A terceira seria a localização de um tumor em um órgão importante. Tá? A quarta seria a metástase, né? O que é a metástase? É o espalhamento do câncer, né? E a quinta seria a morte. Ou seja, tu pode transitar, o indivíduo pode transitar por entre esses estados de saúde. Por exemplo, o indivíduo pode ter uma alteração celular e ficar só nessa alteração celular, ou até mesmo se curar, ok? Através de um tratamento quimioterápico, autoimune, assim por diante. Ou não, o indivíduo pode ter essa alteração celular e evoluir para um câncer localizado, né, um tumor. O indivíduo pode também, né, permanecer nessa situação, um tumor, né, retirar e ficar curado, ou não conseguir retirar, mas ele não evoluir. Né? Tem alguns cânceres, por exemplo, que são extremamente lentos a sua evolução, né? Demora muitas vezes 10, 15, o câncer de próstata, por exemplo, até vou bater na madeira aí, porque eu estou com prostatite. Ou seja, a única coisa que tu não pode fazer é o seguinte, a única coisa que tu não pode voltar é quando tu morreu. Aí todos aqueles estágios anteriores não podem ser alcançados, concordo? Sim. Então, por exemplo, vamos supor que SI fosse estar saudável e depois o SJ fosse morrer. No período 1, tu está saudável. No período 2, tu pode continuar saudável. Olha aqui, ó, volta para o mesmo estágio. Ou tu pode morrer, concorda? Sim. Tu está fazendo o quê? Tu tem uma probabilidade, por exemplo, a Ana, a avó da Ana, que idade tem a tua avó? Tem 78. Tudo bem. 78. Então, o que nós temos? Né? Claro que vai viver até os 90, se Deus quiser. Mas tu tem uma probabilidade de daqui a um ano estar vivo e tem uma probabilidade também de, infelizmente, não estar mais com a gente. Então, assim, ou tu pode continuar vivo e saudável, ou tu pode ficar doente, ou como eu falei para vocês, no caso de uma doença, né, tu pode ter, por exemplo, o mal de Alzheimer, tem vários estágios do mal de Alzheimer, várias etapas, né? Então, tu pode evoluir para uma etapa, ou tu pode estagnar naquela etapa, ou tu pode regredir com medicamento, com tratamento, mal de Parkinson, outro exemplo, né? E por aí vai, tem infinitas doenças crônicas, cardiovasculares, doenças como hepatite, doença como cirrose, por aí vai. Né? Doenças que são crônicas, né? E que podem evoluir, podem regredir, podem evoluir até a morte, podem estacionar em determinado nível. Estão entendendo? Sim. Uhum. Então, olha aqui, ó. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Uma matriz de transição. Que tamanho é essa matriz aqui? Qual? Essa de cima aí? É a de cima, pode ser de cima. 3x3. 3x3. 3 linhas, 3 colunas. Concordo? Uhum.
que significa P11? É a posição da coluna 1, linha 1. Posição da linha, posição ou, né, ou probabilidade de Sim, ficar. isso. Tanto faz, pode ser. A posição também é boa, serve. Tá? Probabilidade de ficar na posição 1 e continuar na posição 1. Concordam? Uhum. Depois, o que seria P12? A possibilidade de estar na posição 1 e ir para a posição 2. Você lembra que eu falei do câncer? Uhum. Sei lá, a possibilidade de estar saudável em 2021 e continuar saudável em 2023. Seria P11, concordam? Uhum. P12 seria o seguinte: a probabilidade de estar saudável e, no segundo período, estar com uma doença, com uma alteração celular. Tá? P13, estar saudável no primeiro período e já ir para o terceiro estágio, identificar um tumor no ano seguinte. P14, estar saudável e já estar com metástase no ano seguinte. Tem muitos cânceres que evoluem muito rapidamente. Vocês sabem disso, não sabem? Ou ainda P15, estar saudável em 2021 e morrer em função dessa doença em 2022. Ou seja, uma evolução muito rápida da doença, né? Dependendo do câncer, muitas vezes em meses a pessoa morre. Entenderam ou não? Sim. E o que significa P21? Dentro dessa lógica. Quem é que me diz? Que está no 2. Agora ficou. Que está no 2 e pode. Voltar para um, né? Isso. E regredir para um. Né? Exatamente. Ou seja, tu está numa situação de identificação, de uma alteração metabólica, de uma alteração celular, e, sei lá, em 2021 e em 2022, seja pelo teu organismo, seja pelo tratamento médico, né, pelos medicamentos, tu passar a ficar saudável novamente. Entenderam? Sim. O P22, o que significa? Não teve nenhuma evolução? Não teve nenhuma evolução, ficou estagnado naquela situação, entendeu? E o P23 saiu da situação 2 e foi para a situação 3. Uhum. Observem que para cada uma dessas posições eu tenho uma probabilidade. Olhem aqui embaixo agora. Estão olhando? Nesse aqui eu dividi a matriz em 5 por 5. Ou seja, quantos estágios da doença eu tenho aqui? 5. Pode ser, que a gente falou ali, morte, tumor localizado, como é que é? Alteração celular, tumor localizado, sei lá, tumor na... Ou melhor dizendo, desculpa, vou de novo, tá? Vida saudável, tumor localizado, né? Tumor em um órgão importante, no quarto, metástase, e no quinto, vamos chamar de morte. Uhum. A pergunta é, olhando para essa probabilidade, qual é a probabilidade de, estando saudável, um indivíduo que tem câncer permaneça saudável no ano seguinte? Olhando para a tabela ali, os números. 0,4? 40%. 40%, não é? Tá. Qual é a probabilidade de ele, estando saudável, esse paciente venha a ser identificado com uma alteração celular? 60%? 60%. Qual é a probabilidade de ele, estando saudável, esse paciente venha a morrer 0%? no ano seguinte? 0%. 0%. Tá? 0%. Observem que a linhas, se tu somar linhas, sempre vai ser igual a
1. Entenderam? Dá para enxergar isso ou não? Sim. Tá? Então, assim, ó, por exemplo, né? Aqui, ó, o que seria esse aqui? Seria o P22, a probabilidade de um período para o outro se manter na mesma condição. O que seria o P33 também? Por aí vai. Observem, né, que tu pode construir uma matriz de transição, uma matriz de passagem, de probabilidade associada a cada estágio da doença. Claro que quanto maior a matriz, quanto maior o número de linhas e colunas, mais complexo fica a matriz, né? Maior fica essa matriz. E eu tenho certeza que vocês estão pensando, professor, mas onde é que tu vai achar essas probabilidades? Não pensaram nisso? Sim ou não? Não, Sim. na realidade, até eu tinha curiosidade, quando é que você arranjou essas probabilidades aí? Simples, tu pega o histórico, tu pega um grupo de pessoas que já tiveram a doença, tu faz o registro dessas pessoas que evoluíram, daí tu pode ter uma matriz para cada tipo de tratamento, por exemplo, entendeu? Para pessoas que fizeram tratamento X, uma quimioterapia, uma radioterapia, pessoas que optaram pela retirada do tumor, pela extração do tumor, por exemplo, tumor de mama, né? Então, a partir daí, tu estima uma probabilidade, né, associada a cada etapa, cada estágio da doença. Entenderam? Sim. Sim. É essa relação, é essa ideia. Tá? Então, tu tem aí probabilidades e tu tem vários estágios da doença. Ok? Tá claro isso? Está. Ó, tu pode, olha aqui esse gráficozinho. Tu pode de A, tu pode estar em A e continuar em A, tu pode estar em A e ir para B, tu pode estar em A, tu pode estar em B e continuar em B, tu pode estar em B e voltar para A. E por aí vai. Pode estar em C e continuar em C, pode estar em C e ir para D, né? Tu pode estar em D e continuar em D ou voltar para C e assim por diante. Isso aí vai Mas depender pode. do. Oi? Desculpa. Pode, por exemplo, estar em C e ir para A? Pode, pode. Imaginando um câncer, o que seria? Qual é? Seria saudável? Câncer num órgão. Simplesmente tu tem uma. Não, câncer na mama, tá? E aí tu tira a mama e tira os tumores que tem na mama, nódulos que tem na mama. Pode voltar para pode ser saudável. Mas assim, a pergunta é pertinente, é que dependendo da situação é possível, é isso que... Claro, vai depender da Claro. doença, né? Vai depender de uma série de coisas, mas pode ter essa probabilidade, ou pode não ter, né? Por exemplo, dá um exemplo. Se tu tratar a doença como mal de Alzheimer, dificilmente tu volta para te recupera totalmente, concorda? Sim. É uma doença que ou tu te mantém naquele estágio, ou tu evolui para um estágio pior. Tá? Essa doença até é bem colocada. É legal esse exemplo. Nesse momento que nós temos a evolução da ciência, é praticamente impossível. Talvez com novos medicamentos, com novas pesquisas, talvez um dia seja possível regredir. Não, beleza. Claro. Mas a probabilidade hoje é 0. Mal de Parkinson, não. Mal de Parkinson até evoluiu, né? Antigamente, mal de Parkinson é uma doença que deixava a pessoa totalmente incapaz, né? Tinha muita gente com 40, 50 anos que tinha que parar de trabalhar, né? Vocês sabem o que é mal de Parkinson, né? Sim. Todos sabem, né? E é uma doença terrível, porque irrita a pessoa. Tu imagina passar o tempo inteiro tremendo. Não é uma coisa fácil. Eu tinha um colega meu na faculdade, com 20 anos, 18 anos, e ele já tinha mal de Parkinson. Ele tremia para segurar a caneta, já era uma briga, sabe? Imagina como é que ele está hoje. Né? Claro que ele deve estar tomando remédio, já tomava remédio na época, mas é uma doença que só evolui, né? Hoje em dia tem até uma cirurgia no cérebro, né? Que os caras botam um chip no cérebro. Sim. Avançou muito essa questão aí
controle do mal de Parkinson. Mas observe o seguinte, claro, cada doença tem seus estágios, cada doença tem as suas probabilidades de evolução, né? Pode ter mais estágios, menos estágios, pode ser mais estacionária, permanecer num estágio mais tempo ou menos tempo, evoluir mais rápido ou menos rápido, né? Agora, essas probabilidades, elas são obtidas o quê? Num histórico de boletins antigos, de pacientes antigos. Entenderam? Uhum. Sim. Tá, mas essas matrizes, elas são muito adequadas, muito utilizadas, principalmente para doenças crônicas, tá? Ó, aqui tem um exemplo aqui. Vamos ler aqui. Quem é que pode ler para mim aqui? Exemplo. Lê para mim, Daniel, por favor. Suponha que para uma enfermidade crônica, lombalgia, existem 2 estágios, limitações funcionais regulares, letra G, ou severa, letra S. Após algum tempo, 5 anos, a probabilidade de um paciente com limitações regulares existe 90% de continuar nesse estágio da enfermidade. Consegue enxergar aqui na matriz? Sim. Uhum. Seria o quê? O GG, né? GG, aham. Seria, na verdade, o A11, né? O P11. Uhum. Tá regular e continuar regular, 90%, né? Uhum. Posso continuar? Pode. Após algum tempo, 5 anos, a probabilidade de um paciente com limitações severas existe 80% de continuar nesse estágio da enfermidade, ponto. O que seria? É a posição lá de baixo. O SS, né? Isso. Severo, ou seja, é o 22, é a posição 22. Isso. Entenderam? Bom, se eu sei esses dois, eu sei o resto, porque a soma da linha tem que ser igual a quanto? Tem que ser 1. Tem que ser 1, né? Então, qual é a probabilidade de tu estar good, né? Vamos supor assim, bem, né? Bem ou regular, seja, tá? E ir para uma situação pior, depois de 5 anos, tendo essa doença? 10%. 10%. Qual é a probabilidade de estando com uma doença, né, com uma lombalgia severa, ir para uma situação melhor depois de 5 anos? É 90? Não. É Então, do 20? 20%. Eu entendi mal a tua Entendeu? pergunta. Tá, ok. Tá? Observe, então, o que eu tenho. Eu tenho aqui uma matriz bem simples, 2x2, né? Que mostra 2 estágios da doença. No caso aqui é uma lombalgia, né? Uma dor nas costas, né? E a probabilidade de transição aqui de um estágio para outro. Novamente, não fui eu que inventei essas probabilidades. Né? Essas probabilidades são retiradas lá de boletins, de estudos, né? Com pacientes com esse tipo de doença, né? Entenderam? Tá, e aqui eu coloquei uma foto. Né? Alguém sabe quem são esses jogadores aqui? O Larry Bird e o Michael Jordan. O Larry Bird do Celtics, que ele tinha problemas sérios de dor nas costas. Mas que ele ficava deitado no... Sim, no final da carreira dele, ele era assim. Sim, ele era muito alto. Exatamente. Um cara muito alto tem problemas seríssimos na coluna, né? E o Magic Johnson, né? O Magic Johnson, do lado dele. Foi o primeiro a dizer que estava com AIDS, não era isso? Exato. Os dois participaram, acho que aquele do Dream Team de Barcelona, não é isso? Limpeza de Barcelona. E por incrível que pareça, né? Foi um dos primeiros caras que, na época, disse que estava com AIDS e sobreviveu, né? A maioria das pessoas na época não tinha, o tratamento era muito precário para AIDS, né? E todos morreram, né? Fora o preconceito violento que tinha. Era muito forte a coisa. Muito, muito forte. Muito forte. A verdade, assim, analisando friamente agora que tu tá falando, o Magic Johnson era um
Cara, ele é um cara abençoado, né? Porque ele contra tudo e contra todos, quando ele se declarou, houve uma comoção geral lá nos Estados Sim, né? Unidos. E depois o seguinte, quando se identificava o cara com AIDS, ele era isolado, né? Exato, exato. E ele era tão. Ele tinha uma estrela tão forte, ele era o melhor jogador na época lá, né? E foi uma comoção total mesmo nos Estados Unidos. Para falar bem a verdade, ele foi Não, foi um marco, né? Sim, exatamente, porque ele, de certa forma, ele ajudou a se estudar melhor e se combater esse preconceito, né, Ricardo? Bom, mas é questão mais social do que de Não, mas é economia. interessante porque tem algumas coisas, por exemplo, que tem hoje que a gente não sabe a origem, né? Então, por exemplo, tá? Na época, questão da AIDS, né, que era uma epidemia, né? O que acontecia? As pessoas tinham medo de conviver com os aidéticos. Claro. Inclusive, a princesa Lady Di foi uma das primeiras a ir em hospitais, a cumprimentar aidéticos, tal, né? Mostrando que ninguém seria contaminado, né, simplesmente abraçando, né, conversando com um aidético, né? E aí, mas no futebol tem uma coisa que até hoje se tem, e foi uma medida tomada justamente na época, né, da epidemia da AIDS, que foi que todo jogador que sangra em campo é obrigado a sair. Tá? Estancar o sangue e obrigado a sair. E foi uma medida justamente na época da AIDS. Né? Por quê? Porque a principal forma de contágio é através do sangue. Então, interessante, né? Como as coisas estão relacionadas. Então, muitas vezes a gente hoje não sabe por quê, mas está lá uma coisa que foi criada há quase 30 anos. Ok? Mais de 30 anos, né? Porque a AIDS começou em São Francisco mais ou menos há uns 40 anos. Isso foi em 83, 82, alguma coisa assim. Acho que até antes, os primeiros casos, 81, né? O que surgiu, o que veio para nós ali, eu estava iniciando meu ensino médio, foi em 82, 83, mas teve antes, sim, aqui também ninguém sabia nada. Ninguém sabia nada, foi uma coisa de surpresa, tão chocante quanto a Covid, né? Que a gente não percebe, mas a gente já passou por epidemias, né? Que foi um negócio, eu me lembro que eu era adolescente, meus irmãos também, né? E a mãe tinha uma preocupação, né, enorme, né? Claro, imagina, né? Todo filho adolescente, né? Essa preocupação era muito grande. Bom, mas no caso aqui, não, o foco não é a doença do Magic Johnson, né? O foco é a doença do Branquela aqui, do Larry Bird. Entenderam? Sim. Ficou claro, então, como é que constrói essa matriz? Sim. Tá. Então, continuamos aqui. Tem mais alguma coisa? Nós estamos tricotando e deixando a aula passar, né, Ricardo? Não, mas isso que é legal. A aula, isso aí a aula fica. Porque tu imagina que tu vai falar de matriz, fica um saco, né? Então tu fica conversando um pouco, né? Porque é um assunto árduo, né? Mas ao mesmo tempo interessante, né? Mas certo, o seguinte, né? É que tu tem que usar a técnica, né? Mas tem que relacionar, tem que mostrar como é que ela está associada ao dia a dia. Né? É isso. Então tá, continua lendo ali, Daniel, por favor. Ali o número 1 ali? Se o paciente tiver limitações severas, S, qual a probabilidade que fará um novo ciclo de 5 anos com limitações regulares, G? Observa o seguinte, agora eu estou pegando o quê? Tá? Eu estou pegando 10 anos. Porque de 5... o ciclo é de 5 anos, não é? Isso. Tá? Em 5 anos, qual é a probabilidade de ele ter severo e continuar severo? A gente viu agora na anterior aqui. Que era 10%, né? 80%. 80%. Ah, meu céu. Tá, agora, o que eu estou dizendo? Um novo ciclo, mais 5 anos, tá? Seriam 10.
qual é a probabilidade de eu, estando severo, no próximo ciclo, mais 5 anos, continuar severo? Multiplicação de matrizes, isso aí, né? É multiplicação de matriz. Vou fazer de novo a pergunta. Sim, Eu estou entendi. multiplicando a mesma matriz, só que eu estou colocando 5 mais 5 anos. Entenderam? Então, vou fazer a pergunta. Qual é a probabilidade da pessoa estando após 5 anos, continuando com limitações severas, mais 5 anos continuar com limitações severas? 66%. 66%, sim. 66%. Mas de onde é que saiu esse 66%? Você sabe calcular? Isso é a multiplicação de matrizes, né? Isso aí Todo mundo se lembra de multiplicação de matriz? Se eu cobrar na prova? Eu não lembro. Não? Eu não lembro. Não. Eu não sei nem quem está falando. Então, ó, eu também, eu vou te dizer, a aula de matemática com vocês é um desastre, hein? Eu digo. Por isso que o Cã sofre. Faz muito tempo, não me lembro. O coitado do Cã é um santo. Tem que aguentar vocês aí. Opa. 0,8 vezes 0,8 dá ponto 64. Falta ponto 0,2 para dar o 0,66. Calma aí, eu vou... Daniel, eu tô nesse mesmo raciocínio. Eu tô olhando assim, não cálculo na minha cabeça. Não, isso aí não é difícil. Isso aí eu já fiz há um tempão atrás, não é difícil. Ó, tá vendo aqui, ó? Selecionei. Uhum. De novo aqui. Ó, tô selecionando. Opa, só um pouquinho. É a primeira linha com... Primeira linha. Isso, tá, me lembrei. Ó, vou botar aqui, ó. Estão enxergando aqui, ó? O que eu selecionei? Primeira linha, não é? Uhum. E vou multiplicar por quê? Pela primeira coluna. Isso, então, isso. E vou achar o quê? Ó, vou multiplicar por isso. E vou achar o quê? O 0,83. Querem ver? Sim. Peguem a calculadora. Não, eu já entendi. Ó, peguem a calculadora. 0,9 vezes 0,9 dá quanto? 0,81. 0,1 vezes 0,2. Mais 0,1 vezes 0,2. 0,02 mais 0,81 dá 0,83. Mágica! Dá igual que tá ali. Opa, chegamos aqui, ó. Esse primeiro. Agora vamos lá, o segundo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou chegar ao 0,17? A o que é o 0,17? A primeira linha e a segunda coluna. Então vamos lá. Então vou pegar aqui a primeira linha. Tá? Primeira linha, tá aqui, ó. 0,901, ok? 0,09. E 0,1. E vou multiplicar pela segunda coluna. Segunda coluna é aqui, ó. Entenderam? Então, vai lá. 0,9 vezes 0,1 dá quanto? Eu já tinha dito que é 0,09. 0,09. Mais 0,1 vezes 0,8? Que é 0,08. 0,08. Isso dá 0,09 mais 0,08 dá quanto? 0,17. 0,17. E aí, eu vou fazer uma vez só para você, tá? Olha aqui. Depois aqui, o que é esse 0,34? É A21, não é isso? Segunda linha, primeira coluna, não é isso? Uhum. Eu pego aqui. Vou pegar segunda linha. Disso. E multiplicar pela primeira coluna, né? É A21 esse aqui, não é? Uhum. Então, essa aqui, ó. Então vai ser 0,2 vezes 0,9, dá quanto? Ponto 18. Mais 0,8 vezes 0,2. Ponto 16. 0,34. E por último, é o A22. É a segunda linha multiplicada pela segunda coluna. Então, é 0,2 vezes 0,1
Que é 0,02. 0,02 mais 0,8 vezes 0,8. 8, que é 0,64. Exatamente. Então, 0,64 mais 0,02 vai dar 0,66. Uhum. Ó, então, lê a pergunta de novo. Se o paciente tiver limitações severas, que é S, qual a probabilidade que fará um novo ciclo de 5 anos com limitações regulares, que é G? É o que está marcado no quadrinho ali. Claro, 0,84. Uhum. Tá? Uhum. Ele está com limitações severas, né, não é isso? 0,8. Isso. E vai para limitações regulares, tu tem que achar justamente o quê? A segunda linha e a primeira coluna. Uhum. Tá? Então, vai multiplicar a segunda linha, 0,2 vezes 0,8, vezes 0,1 mais 0,8. Vai dar 0,34. Lembrando sempre, ó, que a soma vai ter que ser sempre, das linhas, vai ser sempre igual a... Não, tem que dar igual a 1. Tem que dar igual a 1. Tá, mas nesse caso... Mas eu entendi a questão matemática aí, só deixa eu entender a questão lógica de saúde. Ele pode estar passando por um tratamento, é isso? E deu essa... Exatamente. Ok. É justamente isso. Perfeito. Aí tu pega grupo de tratamento, grupo de Uhum. controle, terapêutica 1, terapêutica outro, e trabalha com probabilidades. Certo. Justamente isso. Tu compara terapêuticas. O que a gente está fazendo aqui? Não está comparando terapêuticas? Não está comparando políticas públicas quando a gente fez análise de sensibilidade? Não, tudo bem, Ricardo, mas é que se eu não faço essa pergunta, dá a entender que poderia, que a evolução do ser humano é de piora. Sim, mas aqui nós estamos levando em consideração o tratamento, era só por isso que eu te fiz a pergunta. Claro, né? Sim. Sim, dificilmente o cara com lombalgia do nada vai melhorar. Né? Ele pode estar fazendo, por exemplo, tem vários tipos de tratamento, pode fazer um tratamento medicamentoso, pode fazer um tratamento fisioterápico, pode fazer um pilates, sei lá, pode fazer um tratamento de postura, de yoga. Ou de fé, né, Ricardo? De fé também, né? Não, eu tô brincando. Não pode tomar como é que é? Homeopatia? Alguém faz tratamento de homeopatia aqui? Eu não, mas eu sei que eu sempre brinco, né? Esse negócio da Covid foi um negócio sensacional para mim, porque quando eu dava aula, eu já falei para você isso aí, né? Quando eu dava aula de avaliação econômica, 4, 5 anos atrás, uma vez conversando na sala dos professores, né? E duas professoras me questionaram: mas o senhor só pensa em evidência científica? Não sei o quê. Isso aí não é assim. Nós temos homeopatia, nós temos tratamentos alternativos, tal, né? E o que tá bom, né? Mas os protocolos, né? Todas as revisões de literatura sistemáticas, né? Todos os trabalhos na Lancet, né? Nessas grandes revistas de medicina, é baseado em evidência científica, né? Toda uma seleção randomizada, grupo de tratamento, grupo de controle, assim por diante, tá? E aí, quando veio a tal da Covid, né, eu questionei, né, porque, se lembra, uma discussão sobre tratamentos alternativos, né? Tem gente, por exemplo, nem vou falar de cloroquina, porque senão fica político, né? Eu tinha uma colega minha que jurava, né, lá do Dyer, né, que tu tinha que, na verdade, e tem lógico que ela falava, né, a questão de melhorar a imunidade, né? Então, por exemplo, além de vitamina D, que mais tratamento de zinco, né? Zinco, e mais sol, né? Vitamina C, da frutas com alta vitamina C. O que tu está fazendo aí? Tu está fazendo, na verdade, não uma medicina baseada em evidência, né? Está fazendo uma medicina baseada em experiência, né? Mas num período onde tu tinha dúvidas, que todo mundo estava apavorado, né? Tem sentido, né? E aí inverteu os papéis. Aqueles que... Tu vê como é que é a política, né? O fanatismo é duro, por dois lados, né? Por dois lados. Aqueles que criticavam, né, a medicina baseada em evidência, não tem evidência científica, não tem evidência científica. E aí os outros
que só defendiam a evidência científica. Não, tem que... Né, estamos em guerra, não sei o quê, tem que inventar todo tipo de tratamento. Ou seja, né, até a ciência foi utilizada para a política, né, por dois lados, infelizmente. Tá bom. É dura coisa, mas por isso que é bom a gente olhar, não a árvore, né? Olhar a floresta, né? Isso daí entende como é que funcionam as coisas. É verdade. Tá. Entenderam aqui ou não? Sim. Tá, aqui, lê para nós, Daniel. Se o paciente tiver limitações regulares no presente, qual a probabilidade que fará um terceiro ciclo 5 anos mais 5 anos, com esta mesma limitação? Deixa eu ver. Se o paciente tiver limitações regulares no presente. Sim, no estágio 1, tá? Qual é a probabilidade de lá no estágio 3 ele continuar com essa mesma limitação? Entendeu? Observa, o que eu vou fazer? Ó, mais um ciclo, tá? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu poderia fazer fazer 3 vezes a matriz aqui, ó. Repetir essa matriz aqui 3 vezes. Mas eu não preciso, eu já calculei aqui, ó. Tu já tem ela. Eu já tenho ela no segundo ciclo. A do segundo ciclo tu já tem. Eu já tenho, então vou multiplicar o primeiro pelo terceiro. Desculpe. Pelo segundo para obter o terceiro. Perfeito. Entenderam? E vou chegar a essas probabilidades, fazendo cálculo matricial, cálculo simples, né? Cálculo de matriz, que a gente aprendeu no segundo grau. Né? Eu era craque nesses cálculos de matriz. Eu errava um. Estão entendendo ou não? Tá claro? Então, qual é a probabilidade, depois de 2 ciclos, ele continuar no mesmo estágio da doença no terceiro ciclo? 78%. 78,1, né? Isso, 1,1. Qual é a probabilidade de ele piorar estando regular? 21,9%. Isso. 21,9%. Se eu somar os dois, vai dar igual a 100%. Entenderam? Sim. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dando, claro, um exemplo bem simples, mas estou mostrando para vocês como é que funciona uma cadeia markoviana, como é que funciona, como é que uma álgebra matricial, né, como uma análise de matemática, pode ser utilizada para estudar, né, o impacto de terapêuticas, impacto, né, de doenças, né, as probabilidades de transição, de transferência, né, de um estágio da doença para outro. Entenderam? Agora, depois vem outros e mais outros. Claro, cada vez fica mais complexo, né? À medida que tu aumentas, né, o número de ciclos, o número de fases. Deixa eu ver se tem. E assim por diante. Aqui, ó, se 60% dos pacientes tiverem limitações regulares e 40% severas no presente, qual a fração de pacientes estará com limitações regulares no terceiro período? Então, o que tu vai fazer aqui? Aqui tu já tem uma probabilidade, tem um vetor. Quando a gente tem aqui, eu tenho um vetor. Né? O que eu tenho? Eu peguei lá uma amostra de 100 pacientes, tá? E aí identifiquei que desses 100 pacientes, 60 deles tinham limitações regulares. 40% deles tinham limitações ou né, problemas de lombalgia crônica severas. A pergunta é, qual a fração dos pacientes estará com limitações regulares no terceiro período? O que eu peguei? Eu peguei a probabilidade desses 100, né, 0,6 e 0,4. 0,6 é a fração daqueles que estão regulares e 0,4 a fração daqueles que estão com gravidade, né, com doença severa. E multipliquei por uma matriz que eu já tenho. Qual é a matriz que eu já tenho? A terceira. A terceira. É o que a gente calculou já, né?
Então, o que eu vou chegar? Ó, vou multiplicar aqui. Aqui é uma matriz 1 por 2, não é isso? Uma linha para duas colunas. E aqui 2 por 2. Sabe multiplicar? Como é que fica? Né? Se eu tenho 1 por 2 e 2 por 2, eu corto o que está dentro. Ó, se lembra com a regrinha Ó, eu tenho 1 por 2. E vou multiplicar uma que tem 2 por 2. O que eu faço? Eu corto aquela que está dentro. Vou cortar esse 2 e vou cortar esse 2. Os que estão dentro aqui do intervalo. Aí o resultado, eu vou ter uma matriz resultante de 1 por 2. Entenderam, professor? O raciocínio do professor ou não? Eu tinha 1 por 2 e tinha 2 por 2. Essa aqui é 1 por 2. Essa aqui é 2 por 2. Então, assim, ó, vou multiplicar. E aí, como é que fica? Fica 0,6 a primeira linha com a primeira coluna. Então, fica 0,6 vezes 0,71 mais 0,4 vezes 0,431. E vou chegar a esse resultado aqui, ó. Tá. Eu tenho que jogar uma matriz 1 por 2. 1 por 2. Essa matriz aqui. Então, de novo, eu tenho uma matriz 1 por 2, que é essa aqui. 0,6 e 0,4. O que é essa matriz? Me dá a fração de pessoas em situação lá da minha amostra, lá do meu grupo de tratamento. Do meu grupo de tratamento de 100, 60 estão regulares, 40 estão em condição severa. Pronto. Daí, bom, eu tenho um vetorzinho aqui. Uma linha para duas colunas. E também eu quero saber... O que eu quero saber? Eu quero saber o quanto desses pacientes, desses 100 pacientes, vão continuar regulares e os quanto vão continuar, o quanto vão ficar em condição severa após o terceiro ciclo, dado, né, que esses pacientes entraram lá no início do tratamento, da terapêutica, 60% regulares e 40% com problemas maiores. Aí eu vou multiplicar. Então, 0,6 vezes 0,4, vou ter uma matriz 1 por 2, que é essa 0,6 e 0,4, e vou ter uma matriz 2 por 2. E aí, como é que eu chego à matriz resultante? Como eu falei para vocês, eu vou pegar as matrizes que estão dentro, ó, essas duas matrizes, se eu consigo mostrar para vocês, essas duas aqui, essa regrinha básica, a regrinha de bolo que eu aprendi lá no colégio. Tá? E vou cortar, ó, sempre corto o que está dentro. Então, eu cortei esse aqui, está dentro ou não? E vou cortar o que está dentro também, ó, do intervalo. Onde é que está o intervalo? O intervalo está aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho. O intervalo está aqui, ó. Ó. Eu tenho aqui, ó. Eu não tenho... Ó. De novo aqui. Tá, só um pouquinho. Ó, aqui. Ó, eu tenho duas matrizes, uma 1 por 2 e a outra 2 por 2. E aí eu boto assim e corto o que está dentro. Vai sobrar a matriz resultante. Qual é a matriz resultante? 1 por 2. Então, é essa matriz aqui que eu vou achar. Mas como é que eu chego a esses valores dessa matriz 1 por 2, uma linha, duas colunas? Eu vou pegar a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna para achar o A11. Vamos lá, 0,6 vezes 0,71 mais 0,4 vezes 0,438 dá 0,6438. Depois, aqui é segunda linha, primeira coluna. Vou pegar aqui, então, 0,6 vezes 0,219 mais 0,4 vezes 0,562, vou chegar a 0,3562. Moral da história, daqueles pacientes que começaram lá a ser tratados com essa terapêutica e que foram identificados, desses 100 pacientes, 60 com problemas regulares e 40
com problemas severos, após o terceiro período, após o terceiro ciclo, 64,38 pacientes, vamos arredondar, 64 pacientes continuariam, após a terapêutica, com a situação regular, continuariam na mesma situação. Entenderam? E 36 pacientes seriam, né? 36, arredondando, teriam piorado. Entenderam ou não? Sim. Tá? Então, observem o seguinte, ó, novamente, a soma tem que dar igual a 1, né? Só que agora eu peguei um vetor aqui, eu comecei com esse grupo, né? Se eu tivesse colocado, né, a 100 pacientes regulares, né, aí eu teria só teria um valor unitário aqui e aí ficaria a mesma coisa, entendeu? Ficaria essa matriz, 100% é regular, 100% é entrada severa. Se eu multiplicasse 1 por esses valores do terceiro ciclo, continuaria a mesma coisa. Mas não, né? Eu fracionei a amostra, né? Uma parte entrou regular e a outra parte entrou de forma severa. Entenderam? E aí calculei a probabilidade de cada situação. Então, entrou dos 60 que entraram regulares, após o terceiro ciclo, 64 continuam regulares, ou seja, o tratamento auxiliou, né? Após 3 ciclos, ao redor de 4 pessoas, né? Foram aumentadas, né? Saíram do severo e foram para o regular, né? Ou seja, tinha 40 pacientes com problema severo e agora tu tem em torno de 36. Ou seja, a terapêutica de alguma forma auxiliou, né? Mesmo que de uma forma não muito significativa, mas um grupo de pacientes conseguiu sair pequeno, é verdade, apenas 4 pacientes, mas conseguiu sair de uma situação severa após 3 ciclos para uma situação regular com a terapêutica. Entenderam? Bom, me pergunto, se eu cobrar na prova, tá tranquilo isso? Depende. 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 Tá, vamos fazer o seguinte, tá? Semana que vem a gente dá mais uma olhada, tá? Semana que vem a gente vai revisar os exercícios, não vamos? Acho que tem um exercício de cadeia de Markov lá, não tem? Tem só. Tá, tentem fazer, tá? Revisem a aula, né? É importante. E tentem fazer. É basicamente isso que a gente viu, tá? Se vocês não conseguirem, a gente fala da aula que vem. Juntos. Pode ser? Pode. Ricardo, tem bastante conteúdo da matéria. Eu pedi para te lembrar sobre a questão 10. Tinha que ver também. O que é, Ana, a questão 10? Vou interromper aqui, então, ver se eu acho a questão 10 só um pouquinho. Sobre algumas teorias. Só um pouquinho. Já vamos lá. Ótimo, Ana, obrigado. Agora me lembrei, tá. Acho que... Pois é. Vamos ver como é que é... Acho que... É que vocês tiveram a economia da saúde comigo? Sim. Mas vamos ver essa questão dessa que é legal, é bem rápido. Talvez eu não cobre em prova, porque é mais economia da saúde. Eu não dei em economia da saúde. Espera aí, vamos ver aqui. Exercício. Só um pouquinho. Tá abrindo. É bem interessante. Tá entendendo. Já estou aqui. Eu não vou cobrar, tá? Mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que hoje aqui o que é. Não vai cair na prova.
Meu medo é que quando eu digo que não vai cair na prova, o pessoal vai lá para a geladeira, né? Eles têm um resto de bolo, não sei o quê, um negrinho que não é assim a vida? Tá falando comigo, cara? Eu tava comendo um bolo aqui agora. Você conheço minha turma aí. Só as gurias que se cuidam, então, elas não. Tá, eu tô compartilhando aí, tá? Então, tô enxergando? Uhum. Sim. Olha, já estão enxergando? Ah, tá. Então vamos à questão número 10, né, Ana? Isso, questão número 10. Grande e pequena. Defina São grande ou questões de pequeno. verdadeiro e falso. Essas aí, um monte. Tá, é um monte, vamos lá. Tá, assim, só para entender, tá? O que é essas abordagens, tá? Essas abordagens buscam identificar o valor da vida humana, né? Quantificar, estabelecer não só o valor da vida, mas o valor da saúde, do seu estado de saúde, tá? Então, observe o seguinte, e isso é variável ao longo do tempo, tá? É uma coisa que eu discuto muito, assim, por exemplo, na pandemia, a pandemia ela mostrou que o valor da vida humana na sociedade atual, por exemplo, digamos assim, que é mais valorizado do que há 100 anos atrás. Por quê? Imagina 100, 150 anos atrás, as famílias eram enormes, não eram? Uhum. Por exemplo, pense na bisavó do Daniel. Quantos filhos teve tua bisavó, Daniel? 9 ou 10, eu não me lembro. Viu? Bisavó do Daniel teve 9 ou 10. Quantos ela perdeu? Ah, não, então vamos pra minha avó. Minha avó teve 9 e perdeu 6. Tu vê, 9 perdeu 6, né? Por quê? Porque não tinha antibiótico, né? Não tinha água potável, ou seja, era um negócio muito complicado. Então, tu tinha toda uma compreensão da vida, da fragilidade da vida, né? E tu aceitava melhor essas perdas, né? Por quê? Porque era uma coisa, né? Porque a natureza estabelecia isso e tu não tinha como contrapor a natureza, não tinha, né? O Estado não estava tão presente, né? A sociedade não tinha tanta informação, tudo aquilo que a gente já conversou outras vezes, né? Mas hoje em dia, com a pandemia, observe o seguinte, né? Mudou completamente, concordam? Mesmo, e eu não estou falando só de Brasil, de Bolsonaro, de Lula, Uhum. PT, eu não estou falando do mundo, tá? Uhum. Estou falando em termos de mundo. O mundo tratou essa pandemia que tinha uma baixa letalidade, né, em torno de 0,2, 0,3% da população, e uma letalidade muito específica, né, para um grupo de pessoas muito específicas, geralmente pessoas velhas, com comorbidades, crianças muito pouco, pouquíssimo, quase nada, né? Ou seja, e mesmo assim, por exemplo, tu isolou as crianças, tu deixou as crianças, dependendo do país, mas em média, um ano e meio sem escola, um monte de coisa, fez lockdown, coisas que a gente nunca tinha visto na vida, nenhum de nós, concordam? Uhum. Por quê? Porque tu tem o valor da vida humana, né? O valor da vida humana. A sociedade cobra do Estado isso, né? Não estou falando só do Brasil, estou falando da Itália. O próprio Estados Unidos, que é um país liberal pra caramba, né? A sociedade americana cobrou do governo uma coisa que o governo americano não costuma fazer. Ele deu um cheque, se lembra que o governo Trump, durante um ano, quase deu um cheque para as pessoas ficarem em casa? Não era pouco, era $1.000, uma coisa assim. Pois é. Uhum. Imagina o governo Trump, que é o governo republicano, que é o governo liberal, né? E mesmo numa sociedade onde o Estado não tem essa presença tão forte, as pessoas têm que se virar. Então, assim, mudou, a sociedade mudou, né? E o valor da saúde, o valor da vida humana também mudou, né? Isso aí é uma questão, né? Pelo acesso à informação, pelas demandas sociais, a sociedade pressiona cada vez mais governos, né, há uma questão, assim, um entendimento, né, de universalidade, né, de direitos iguais, né, que vem depois da Segunda Guerra Mundial, com direitos famosas, né, a lei
Convenção dos Direitos Humanos, do direito de cidadão, direito à saúde, direito ao lazer. Tudo isso vem depois da Segunda Guerra Mundial, né? É muito em função do quê? Muito em função, né, da pressão, né, dos sistemas socialistas, comunistas, sobre o capitalismo. Então, a sociedade capitalista precisava se adaptar. Então, o que tu tem? Tu tem toda uma discussão sobre o valor da saúde, o valor da vida humana. E tem várias abordagens, né? Tem, por exemplo, a abordagem do capital humano. Tá? Eu quero que vocês escutem isso, eu não vou responder. Depois vocês respondem, a gente, aula que vem, eu verifico se está certo ou não. O que é essa abordagem do capital humano? Tá? É uma abordagem basicamente financeira, é fácil de pensar. Tá? Seria mais ou menos um cálculo atuarial. Imagine o seguinte, vocês vão viajar de avião. Tá? Aí, dentro desse avião, tem uma pessoa com 60 anos, tá? Tem outra pessoa com 15 anos, tem uma pessoa com 40 anos. E o nível de instrução dessa pessoa é diferente. A de 15 anos tá terminando ali o primeiro grau, segundo grau, lá, o ensino básico, hoje em dia é chamado ensino médio. A pessoa de 40 anos é um médico extremamente renomado, doutor, né, que está indo para uma conferência, e a pessoa de 60 anos é analfabeto. O que a abordagem do capital humano diz? Né? Vamos supor que o avião caia, né, e a empresa aérea tem que pagar indenização para as famílias dessas pessoas, dessas 3 pessoas. Será que tu vai pagar o mesmo valor para essas 3 pessoas de indenização? Ou cada pessoa teria um fluxo de renda, um fluxo de salários em função da expectativa de vida e da qualificação delas, da atividade que exerce? Se faz esse tipo de análise, Claro, aí é que tá. Um economista faz, um administrador faz. Tu acha que um juiz vai aceitar esse tipo de coisa? Mas eu não aceito, eu não sou juiz. Tu é administrador, vira casaca, esse é o problema. Mas tem lógica, né? Tu vai remunerar alguém tu imagina para a família, estou falando, né? Vai pagar a mesma indenização para um cara que está com 80 anos, talvez tivesse expectativa de vida mais 1 ou 2 anos, na verdade, quando tu está indenizando, tu está fazendo. Se tu faz isso, tu faz um rateio médio, tu está sendo injusto. No fundo, tu está sendo injusto. Concorda? Ah, não, professor, mas aí aumenta o valor da indenização pela empresa aérea, que foi que muitas vezes a empresa nem é culpada, né? Foi uma, sei lá, foi uma questão climática, ou o cara estava lá, o piloto estava num dia ruim, quis se matar, alguma coisa assim, sei lá, né? Não necessariamente é culpa da empresa, né? Ou uma fatalidade aconteceu, um raio, assim por diante. Bom, e aí o que acontece? Aumenta o valor da indenização. Mas tu vai continuar sendo injusto, independente do valor da indenização, se tu fizer a média. Concorda ou não? Tem que criar um critério. Sim, eu concordo. Não, a indenização, o juiz vai fazer o seguinte, em vez de fazer 10 milhões, vai fazer 100 milhões. Tá bom. Mas tu continua sendo injusto. Todo mundo ganha mais, é verdade. Porém, aquele cara, aquela família que tinha o médico renomado, com 40 anos, que trabalharia no mínimo aí mais 20, 25 anos, não vai ter sendo remunerada de forma justa em relação àquele senhor com 70, 80 anos que era analfabeto. Continua sendo injusto. Então, assim, tu continua do lado do juiz ou tu tá mais do lado aqui do cara? Não, eu entendo isso. É que bem ou mal, tu tá sendo bem econômico, vamos dizer assim, o cara da uma análise financeira, não, exato. Engenharia econômica. Seria. Não, ok, mas é que eu tenho que fazer um cliquezinho na minha cabeça aqui, um on-off aqui, uma switchzinha aqui para pensar, deixar de pensar na questão humanidade para pensar numa questão econômica. Mas tu não está deixando de ser humanitário. Eu sei, não, eu sei, Ricardo, eu não tô criticando, eu só estou dizendo que a gente tende a não parar para pensar dessa forma.
Eu concordo contigo. É que vocês foram treinados a não pensar assim. Pode ser. Esse é o grande. Eu não duvido, não, eu entendeu? não duvido, eu não duvido. E a gente é treinado a pensar assim como tu está falando, e se pensa de outra forma, a gente se sente culpado. Uhum. Tu quer ver uma coisa assim, ó, tu estava falando isso, eu estava pensando agora, eu não sei o que se desdobrou nisso aí, aquela história do piloto lá da Germanwings, aquele lá que Sim, que se atirou contra uma o montanha. avião entre a montanha. Como é que ficou a indenização de quem estava dentro do avião? Ou não ficou? Aí é que tá, tu entendeu? Não, eu concordo com tudo que tá falando. Concordo com tudo que tá falando. Eu acho que a empresa teria, porque na verdade a empresa tem culpa. Talvez ela falhou em não fazer lá um tratamento psicológico, uma revisão, né, da psicológica da pessoa. Sempre vai ter uma culpa, entendeu? Uhum. Pode, porque o direito ele não é matemático, não é científico. O direito Não, tu tem razão. Direito muitas vezes é político, a gente sabe disso. Direito político, né? Tem vários exemplos, Botkiss, o próprio. Sim. É um excelente exemplo. Federal. É um excelente exemplo a Botkiss. Botkiss, puxa, cada vez que eu me lembro da Botkiss me dá uma tristeza. Me dá uma tristeza porque, sabe, teve duas injustiças. Primeiro, aqueles que perderam a vida, e segundo, com aqueles que foram condenados. Porque só eles foram condenados. Né? Todo o resto, todo o staff, né? Ministério Público, qual é a outra ali? Prefeito, bombeiro, um monte de gente ali. Eu, para mim, vou te dizer, foi muito mais fatalidade que qualquer outra coisa, mas tudo bem. A sociedade clama por justiça, né? E aí entra, né, o papel do judiciário. Tudo bem, mas se for para essa linha de culpar as pessoas, de estabelecer culpa, tu tem que culpar todo mundo, tu não pode isentar alguns. Né? Nesse sentido, eu digo que o direito eu sou muito crítico ao direito, sou muito reticente ao direito. O direito é muito suscetível à pressão. É o caso do ex-presidente, né? No primeiro momento ele era culpado, no segundo momento não é, e agora a gente não sabe se é tendencioso, se não é. Vamos ser sinceros, ninguém sabe nada. Né? A sociedade escuta de um lado, escuta de outro, e a gente fica assim, será que aconteceu? Será que não aconteceu? E por aí vai. O cara que é, sei lá, mais simpático a ele vai dizer que era tudo fraude. O outro diz, não. O julgamento lá no Supremo, e assim vai. Então, mas aqui não. Aqui é uma questão, a gente tenta, né, na administração, ser mais objetivo. Ou seja, o que tu vai fazer? Tu vai fazer uma avaliação, né? Tu vai estimar o valor da tua renda futura, né? Que não vai existir, porque tu não está mais aí, mas vai para os teus familiares, vai para os teus próximos, tua esposa, teus filhos, né? Teus descendentes. E, claro, essa renda futura vai depender do quê? Primeiro, da tua idade, aonde tu trabalha, né? Do gênero. Eu sei que é ruim dizer isso, né? Mas, em média, o homem ganha mais que a mulher. Claro que isso, novamente, pessoal, estou falando do ponto de vista teórico. Né? Nenhum juiz, nenhuma juíza vai estabelecer diferença de remuneração por gênero, concordam? Embora fosse na letra fria da lei, tu deveria, né? Porque, infelizmente, um homem, um administrador, ganha em média mais do que um homem, do que uma mulher administradora. Hoje em dia, está mudando, graças a Deus, mas ainda existe. Então, em função do posto, do trabalho que ele estava executando, da atividade, da importância, da idade, né, da qualificação, do ensino, do nível de instrução, da região onde ele trabalhava. São Paulo paga mais, por exemplo, que no Nordeste, uma cidade no Nordeste, por aí vai. Tem uma série de variáveis que para efeito de cálculo de indenização podia ser determinado. Entenderam? Então, essa é a chamada abordagem do capital humano. Ficou claro? Gurias, ficou claro? Sim. Tá? Outra abordagem aqui, que é a tal da abordagem da teoria da disposição a pagar. O que é essa abordagem?
Vamos supor que uma pessoa tem um problema de saúde, tá? Que diminua, você lembra naquela escala de 0 a 1 da qualidade de vida? Entenderam? Bom, e aí o que tu tem? Tem uma escala de 0 a 1 de qualidade de vida e tu tem um problema de saúde. Vamos supor que tu tenha uma catarata. Já falei para você, né? O Celso tem catarata, não tem? E eu comentei com você isso aí, né? Vamos falar para ele, né? E aí só que o Celso tem medo de fazer a cirurgia e tal. Mas vamos supor que o problema não fosse o medo de fazer a cirurgia, mas fosse a questão financeira. Tá? A pessoa poderia fazer, se fosse exclusivamente a questão financeira, teria que mensurar o quanto que a pessoa estaria disposta a pagar para recuperar o seu estado de saúde, ou seja, a sua visão como tinha antes, depois da cirurgia, imaginando que a cirurgia não fosse pública, fosse privada. Isso aí mostra o quê? Mostra a disposição a pagar que o indivíduo tem em relação à sua condição de saúde. Quanto mais ele está disposto a pagar, maior é o valor que ele dá à saúde que ele tem. Então, vou dar outro exemplo. Tá? Tratamento dentário, colocação de dentadura, de próteses dentárias, poder fazer um tratamento mais simples, um tratamento mais complexo para recuperar a função dentária, ou ainda a colocação de uma prótese do joelho, né? Tu pode ter uma prótese mais simples, que limita, que te garante o movimento, mas movimentos limitados, ou uma prótese muito elaborada, bem mais cara, que vai te garantir praticamente a recuperação de todos os movimentos que tu tinha antes do problema do joelho. Novamente, tu está te revelando preferências, o quanto tu está disposto a pagar em função para recuperar o teu estado de saúde. Né? Então, a disposição a pagar em função do quanto tu valoriza a saúde. Claro que isso aí depende do teu orçamento. Né? Tem gente que tem orçamento melhor e tem gente que tem orçamento pior, né? Maior ou menor. Claro que essa disposição a pagar também ela vai ter uma restrição, que é a restrição vinculada ao orçamento do indivíduo. Entenderam? Novamente, o que tu tem aí? Vai depender muito. Por exemplo, uma mulher vaidosa, uma mulher que não é tão vaidosa, né? Uma pessoa mais velha, né? Não está tão preocupada com certas coisas, como, por exemplo, a questão estética, a questão questão funcional, de usar dentadura ou não, a questão de usar lente ou óculos, e por aí vai, uma série de coisas. Tá? Então, vai depender do orçamento da pessoa, vai depender da idade da pessoa, né, das características da pessoa, se a pessoa é mais vaidosa ou não, da importância daquela função para a vida dela, a vida familiar, a vida sentimental dela, emocional, a vida profissional. Então, essa teoria da disposição a pagar, ela busca justamente o quê? Estimar o quê? Estimar o quanto um indivíduo está disposto a pagar, quanto uma pessoa está disposta a pagar para recuperar seu estado de saúde inicial. Ficou claro? Sim. Uhum. Tá? É isso, disposição a pagar, abordagem de capital humano, então dá para fazer os dois. E o último aqui é o salários hedônicos, para finalizar a aula. Salários hedônicos é o seguinte, aí tem a ver com hedonismo, acho que eu já falei para vocês, tá? Hedonismo tem a ver com um deus grego, né, que é o deus do amor, das relações, né? Então, o que tu tem? Os salários hedônicos são aqueles salários geralmente vinculados, são salários mais altos, né? Vinculados a riscos de um emprego, né? Então, na verdade, o salário hedônico seria um salário uma remuneração em função do risco associado à atividade profissional. Então, por exemplo, tá? Um mergulhador de plataformas submarinas. Um
emprego extremamente arriscado, um emprego extremamente uma probabilidade de morrer muito grande. Então, o que tu tem? Tem uma remuneração, uma correlação, né, com a tua remuneração. Quanto maior o risco associado à tua atividade profissional, né, maior o teu salário, maior o teu ganho. Então, isso explica porque que os mineiros ganham mais, né, porque um mergulhador de plataforma marítima tem uma remuneração muito alta, né, e outras atividades que são importantes, mas que apresentam um risco elevado, né, risco de vida, risco de prejuízo à saúde, tem uma remuneração mais elevada. Entendido? Entendido. Sim, Tá, acho que dá para fazer, então, essa 10 agora, não dá? dá. Com a aula do professor. E com o material que tem à disposição de você. Então tá, acho que é isso hoje, pessoal. Mais alguma coisa? Não, tranquilo. Então tá, obrigado aí pela atenção de vocês aí, pessoal. Um ótimo final de semana para todos aí. Boa Valeu. noite. Boa noite para ti Tchau, também. tudo de Boa bom para vocês. noite. Tchau, tchau. Obrigada.